Vossa Excelência será atendido na forma do regimento. Com a palavra agora o senador Aníbal Diniz, do PT do Estado do Acre. Vossa Excelência tem 20 minutos para fazer o seu pronunciamento, conforme o regimento. Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Ocupo a tribuna hoje para falar de algo que, se confirmado, poderá ter um impacto decisivo no desenvolvimento econômico do Estado do Acre, mas que, desde já, começa a trazer benefícios para a população local, principalmente a população dos municípios do Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul, Mancho Lima, Rodrigues Alves, Taumaturgo, Porto Walter. Na realidade, nós estamos falando dos estudos para a prospecção de petróleo no Acre, para investigar a possibilidade de o Acre vir a se tornar mais um estado brasileiro produtor de gás natural e petróleo. O início dos trabalhos, os estudos sísmicos para a demonstração do potencial para hidrocarbonetos, tem o objetivo de confirmar a presença de gás ou petróleo no Acre. Vale ressaltar que já foram realizados estudos aerofotogramétricos numa área de 105 mil quilômetros quadrados, com um número incontável de sobrevoos para detectar as especificidades topográficas, o relevo, a população e a vegetação dessas áreas. Também foi feito já o estudo geoquímico, que consiste em análises das propriedades químicas do solo, e agora iniciamos a terceira etapa, que são os estudos sísmicos, no sentido de obter informações sobre as camadas geológicas que vão identificar a localização e as quantidades das jazidas de gás e petróleo na região. O início desses trabalhos, vale a pena ressaltar que há um esforço muito grande do governador Tião Viana desde a época em que ele era senador da República. Ele já levantava essa tese de que era preciso fazer um estudo aprofundado para identificar se havia ou não potencial para a existência de jazidas de petróleo e gás natural nessa região do Vale do Juruá, no Acre. Então, o início dos estudos sísmicos para a demonstração do potencial tem o objetivo de confirmar a presença de gás ou petróleo no Acre. Esse processo inicial, no que diz respeito aos estudos sísmicos, se estenderá por 8 meses e, desde já, nesse período, possibilitará a abertura de 550 postos de trabalho diretos. Desse número de postos de trabalho, 550, 80% dessas contratações vão se destinar à mão de obra local. Então, esses municípios aonde acontecerão esses estudos sísmicos, Cruzeiro do Sul, Mancho Lima, Rodrigues Alves, Taumaturgo, Porto Walter, vão exatamente a mão de obra desses municípios, mão de obra local, serão absorvidas em 80% para compor esses 550 postos de trabalho que serão necessários para a realização desses estudos. E mais, esse processo de estudos não só permitirá a geração de emprego, num primeiro momento, como também incentivará o aumento da renda per capita na região e o aumento da arrecadação dos municípios. Caso sejam encontradas possibilidades para petróleo e gás, haverá um forte ganho socioeconômico para o Estado do Acre.
Os municípios que farão parte dos estudos, Rodrigues Alves, Mancho Lima, Porto Walter, Cruzeiro do Sul e Marechal Tamaturgo, além dos municípios de Ipixuna e Guajará, no Amazonas, vão poder usufruir desses benefícios caso a gente tenha a comprovação, a partir desses estudos sísmicos, da existência de gás natural e petróleo nessa região do Vale do Juruá, da bacia do Rio Juruá. A partir da conclusão dos estudos, o Acre estará pronto para licitar a prospecção e se espera que tudo ocorra bem e que até o final deste ano de 2012 essas licitações para a prospecção já possam estar aptas a acontecer. A empresa Georradar, vencedora da licitação feita pela Agência Nacional de Petróleo, ANP, está realizando essa fase de estudo sísmico. E na primeira fase, que é a fase de permissaria e comunicação, segundo explicou o diretor da empresa, esse é o momento de comunicar às autoridades, à sociedade civil, às polícias, militar e civil, que o trabalho está sendo realizado, que está sendo feito esse levantamento, inclusive fazendo levantamento de famílias que possam vir a ser indenizadas pela utilização de suas áreas. O secretário de Meio Ambiente do Acre, o professor Edgar de Deus, já garantiu que os impactos ambientais causados serão os menores possíveis e com o acompanhamento dos órgãos ambientais. Houve o cuidado para que as linhas de estudo não atingissem as reservas ambientais e áreas indígenas. Essa é uma informação muito importante, porque quando se trata, desde o começo, quando o senador Tião Viana levantou essa discussão a respeito da existência de petróleo e gás no Vale do Juruá, houve vozes discordantes dizendo que isso poderia resultar numa ameaça aos povos indígenas e às comunidades da floresta. E, nesse sentido, nós temos a afirmação do secretário de Meio Ambiente, Edgar de Deus, que é um professor de altíssima respeitabilidade, já foi secretário de Meio Ambiente do governador Jorge Viana, atuou também no governo do governador Binho Marques e agora é, de novo, secretário de Meio Ambiente do governo Tião Viana. É um estudioso muito aplicado e muito comprometido com a sustentabilidade, e ele nos dá essa garantia de que esses estudos de prospecção de gás e petróleo no Acre vão acontecer com todo o cuidado no sentido de não haver agressão ao meio ambiente, de não provocar impactos danosos às populações tradicionais. Então, é uma garantia muito importante que vale a pena as pessoas terem conhecimento para não se deixar levar pelas vozes discordantes que vão querer se posicionar no sentido de que isso não aconteça. O governador Tião Viana já anunciou que parte dos royalties será destinado ao desenvolvimento socioambiental dos povos tradicionais, incluindo os povos indígenas. Essa é uma outra afirmação muito importante. Por quê? Porque nós sabemos que o estado do Acre é um estado pobre, que tem uma produção muito incipiente e muito tímida, e tem muitas dificuldades para buscar a sua autossustentabilidade. Então, nesse sentido, o governador Tião Viana dá uma resposta muito importante, porque na hipótese da gente lograr sucesso nesses estudos e que a gente venha, de fato, ter jazidas de gás natural e petróleo no Acre, ele já adianta que a parte destinada aos royalties, ele pretende fazer uma aplicação muito importante em defesa das comunidades indígenas e principalmente no investimento socioambiental para o fortalecimento do capital social dessas comunidades. As raízes desses estudos no Acre remontam à década de 1970, quando a Petrobras realizou prospecções na região do Vale do Juruá, onde está localizado o município de Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade acreana, além de mais outros 4 municípios. À época, as pesquisas foram em vão e a empresa desistiu de continuar as prospecções sob o argumento de que ou não haveria indícios da ocorrência de
de petróleo e gás natural na região, ou essa exploração seria, no caso, inviável economicamente. Então, por esses dois motivos, ou pela suspeição de que não havia ocorrência, ou pela inviabilidade econômica, os estudos à época foram suspensos, isso já na década de 70. Mas o assunto não ficou esquecido. Esse assunto não ficou esquecido e durante o período em que foi senador da República nessa casa, durante 12 anos, o senador Tião Viana, hoje governador do Estado, insistiu na possibilidade dessa ocorrência de gás natural e petróleo no Acre e chegou a debater o assunto, levou esse assunto para a Petrobras com muita persistência, de tal maneira que convenceu a Petrobras e a Agência Nacional de Petróleo a realizar esses estudos, dando origem aos estudos de possível ocorrência e viabilidade de exploração de petróleo e gás natural no Vale do Juruá. Entretanto, estudos preliminares realizados por especialistas contratados pelo governo estadual reacenderam a expectativa e os indícios de que o solo acreano possa conter reserva desse recurso natural. Então, na última segunda-feira, os geólogos da empresa contratada pela Agência Nacional de Petróleo fizeram uma explanação detalhada dos critérios, técnicas e cuidados que serão adotados durante os próximos 8 meses, quando vão ser realizados esses estudos sísmicos. E o entendimento é de que a tecnologia disponível hoje permite que uma exploração mais detalhada da região vai acontecer sem maiores impactos ambientais. E agora nos cabe acompanhar com interesse o resultado desse trabalho. Lembrando que o governador Tião Viana tem todo o interesse em que esses estudos sejam feitos e que, se Deus quiser, a gente vai ter a comprovação da ocorrência desses recursos naturais também na região da Bacia do Juruá, e isso vai trazer grandes benefícios no sentido de dotar o Acre de maior captação de recursos e também com a possibilidade de, com esses recursos, promover o desenvolvimento econômico e social e, ao mesmo tempo, garantir melhores condições de vida e assistência para os povos tradicionais. Quero também afirmar que o governador Tião Viana, juntamente com o senador Jorge Viana, o secretário Edgar de Deus e o vice-governador César Messias, estão hoje na cidade de Chapuri. Nesse momento eles estão em Chapuri, junto com o prefeito Bira Vasconcelos, e depois eles seguem para Brasileia e vão até Assis Brasil. Eles estão fazendo justamente hoje as assinaturas dos planos de desenvolvimento comunitário que fazem parte do Programa de Desenvolvimento Sustentável, o PROACRE. E esses planos de desenvolvimento comunitário são justamente os financiamentos concedidos pelo governo a partir de financiamento junto ao Banco Mundial e ao BNDES, para que as próprias comunidades elaborem e executem os seus planos de desenvolvimento. Então, hoje, essas atividades estão acontecendo por todo o Vale do Acre e eu aproveito para fazer uma saudação especial ao prefeito Bira Vasconcelos de Chapuri, à prefeita Leila Galvão de Brasileia e à prefeita Eliane Gadelha, lá de Assis Brasil, que são pessoas muito trabalhadoras e muito preocupadas com o desenvolvimento dos seus municípios. Mas, senhor presidente, senhores senadores, gostaria também de trazer uma reflexão relacionada a recursos naturais, que na última quarta-feira eu tive o prazer de participar e presidir ao lado dos nobres senadores Eduardo Braga e Ginha Gelo, uma reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação, que tratou de um tema muito relevante para o país, também relacionado a recursos naturais, que é a exploração dos minérios de terras raras e a necessidade de revermos a abordagem de exploração estratégica desses recursos. As terras raras, ou metais de terras raras, são 17 elementos químicos similares e largamente utilizados para a produção de equipamentos eletrônicos modernos e já muito populares, entre eles as telas de tablets, computadores,
computadores e celulares. São usados ainda em superímãs, em painéis solares e no processo de produção da gasolina. Trata-se, portanto, de minerais estratégicos para o desenvolvimento de hoje e principalmente do futuro do país e se tratam de elementos muito cobiçados em toda a humanidade. As principais fontes econômicas de terras raras são os minerais monazite, bastnasite, xenótimo, o loparite, além das argilas lateríticas. A origem do nome terras raras é curiosa. Informações dão conta de que esses metais foram assinalados pela primeira vez no século XVIII, na Suécia. Os elementos que constituem o grupo das terras raras foram inicialmente isolados sob a forma de óxidos, recebendo então a designação de terras, que era, à época, a denominação genérica dada aos óxidos da maioria dos elementos metálicos, e por apresentarem propriedades similares e serem oriundos da Escandinávia, foram considerados raros.